Então, queridos, eu estou fazendo esse vídeo, pessoal, porque eu falei naquele vídeo que eu falei sobre espiritualidade e religião, que não é porque a pessoa não pertence a uma religião que quer dizer que a pessoa não tenha que ter uma vida espiritual. E eu mencionei naquele vídeo que religiões, na verdade, na minha opinião, elas são conjuntos de ritos e dogmas, preceitos que muitas vezes são humanos. Então eu queria falar um pouco sobre isso nesse vídeo, dogmas e ritos. Esse vídeo vai ser um pouco plagiado, eu vou dizer um pouco porque eu estou usando algumas informações de um outro canal, que é o canal do Slow, mas eu vou deixar o vídeo dele no final porque tem outras informações e muito mais interessantes sobre esses temas psicológicos e científicos, tá bom? Aí vocês vão gostar de ver também. Eu vou tentar deixar na tela final desse. Diz que uma vez na América do Norte tinha uma tribo indígena lá. E essa história é verídica, né? É de antropologia. Aí certa vez na tribo nasceu um menino que ele tinha uma mancha de pele. Sabe quando você tem uma mancha assim que nasce? Acontece. E aí esse menino era normal. Os índios falavam, é só um menino que nasceu com algum problema, o castigo dos deuses, alguma coisa do tipo. Mas aí o menino cresceu, ele se tornou um grande guerreiro. Quando essa tribo ia guerrear com outra tribo, esse menino era o que mais matava lá os inimigos, entendeu? Ele era um guerreiro valente, ele ia lá, pegava a lança, matava um, matava outro. Ele era um verdadeiro soldado de um homem só. Aí os índios começaram a raciocinar. Eles falaram, peraí, ele tem uma mancha na cara e ele mata mais gente que nós. E se nós pintarmos também uma mancha na cara? Isso pode ser um sinal dos deuses, pode ser um sinal de bravura, de força, né, de coragem. Aí na próxima batalha os índios fizeram isso. Eles pegaram uma tinta, pintaram na cara igual a mancha do menino e saíram para o combate. Chegaram lá e eles ganharam a batalha. Aí eles falaram, tá vendo? É a mancha que nos dá força. Então toda vez que a gente for sair para batalhar com os inimigos, nós vamos pintar uma mancha na cara. E diz que é por isso que essa tribo aí específica da América do Norte, todo mundo tinha mania de pintar a cara antes de ir para uma batalha. O que é isso que aconteceu? O nome disso é um dogma. É um dogma que foi criado baseado numa crença humana. Eles atribuíram a vitória à mancha, é claro que não tinha nada a ver, tanto que eles perderam algumas batalhas também, mas aquilo virou um rito, um dogma, uma crença comum deles. Eles achavam que se fossem lutar sem a mancha pintada, eles perderiam a batalha. Isso é muito comum no ser humano, isso é uma superstição. Até hoje você vê no dia a dia que as pessoas têm superstições. Tem gente que vai assistir um jogo de futebol, ela coloca a camisa preferida. Não, porque quando eu assisti o jogo a primeira vez, eu estava com essa camisa, aí meu time ganhou. Então se eu colocar outra camisa, o meu time vai perder. É claro que o time dele vai ganhar ou vai perder, independente da camisa que ele tiver. Mas na cabeça dele, ele atribui a camisa à vitória do time. Não tem nada a ver. O que vai definir a vitória do time é os jogadores jogarem bem, estarem preparados, treinarem, etc. Mas no cérebro da pessoa, ele atribui isso à camisa. E essa atribuição a coisas que acontece uma vez e a pessoa toma aquilo como um rito, como um dogma, isso tem um nome na psicologia, é chamada superstição do pombo. Teve uma vez um cientista chamado Frederick Skinner, que ele fez um experimento. Ele pegou alguns pombos, ele colocou em algumas jaulas, né, algumas gaiolas assim específicas, e ele colocou um botão. Aí ele treinou esses pombos para cada vez que eles apertassem o botão, eles ganhariam comida. E os pombos rapidamente aprenderam. O pombo ia lá, apertava o botão, ganhava comida. Aí ele quis fazer um outro experimento. Ele falou, e se eu mudar o experimento? Eu vou dar comida para esses pombos a cada 20 minutos, independente do que eles fizerem. Não importa o que eles fazerem, eu vou dar comida para eles a cada 20 minutos. Aí ele tirou o botão e falou, vamos esperar, vamos ver o que os pombos vão fazer. Como o pombo não tinha mais o botão, o pombo começou a criar coisas para poder ganhar comida. Um rodava, o outro começava a bater as asas, o outro começava a puxar um fio que tinha lá. Enfim, o pombo criava artifício e a cada 20 minutos ele ganhava comida. É claro que se o pombo não fizesse absolutamente nada, ele ia ganhar comida do mesmo jeito. Porque o cientista determinou o Skinner, a cada 20 minutos a gente vai dar um pouquinho de comida para o pombo. Mas na cabeça do pombo, ele achava que aquilo que ele fazia era que estava dando a comida para ele. Então se o pombo, por exemplo, ele rodava e aí logo vinha a comida, ele falava, é porque eu rodei que eu estou ganhando a comida, então eu vou rodar bastante para ganhar comida. E o pombo ficava que nem um doido lá rodando para ganhar comida. O outro que fazia outra coisa, como por exemplo bater as asas, ele pensava o mesmo, eu vou bater as asas então para ganhar comida. E assim por diante. Porque aquilo ia acontecer independente do que o pombo fizesse. Mas aquilo ficou encurtido na cabeça dele. Ele atribuía aquele ritual, o ato de bater as asas ou rodar, ele atribuía ao fato de estar ganhando comida.
o que não tinha nada a ver. E é assim que surgiram dogmas em religiões e crenças. Desde dogmas antigos, como por exemplo de algumas religiões da humanidade, eu não estou querendo ser muito específico nesse vídeo, mas eu posso dar um exemplo, como por exemplo o batismo. O batismo, os textos mais antigos que nós temos que falam de batismo, era apenas um ritual de purificação. Tinha mais a ver com higienização do que com ritual sagrado mesmo. O batismo, inclusive, ele começou lá com os essênios, que faziam um ritual de limpeza, um mikveh, de limpar o corpo, e que não tinha nada a ver com espiritualidade, era meramente uma questão de higiene. Era que nem os muçulmanos. Os muçulmanos, eles gostam de fazer uma higienização antes de ir para a mesquita, de pegar o Alcorão, essas coisas. Tem a ver com higiene, manter o corpo limpo. Mas depois surgiu lá no Novo Testamento, João Batista, que já usava o batismo para purificação dos pecados. E aí depois a igreja cristã acabou adotando esse dogma como se fosse condicionado à salvação. Tanto que o final de Marcos, que não existe, né, que ele foi construído pela igreja católica, ele diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê e não for batizado não será salvo. E a partir disso, igrejas inteiras surgiram com esse dogma, ou tendo isso como pilar de fé. Por isso que tem igrejas que são chamadas batistas, porque o batismo é um pilar de fé. Não, se você não for batizado, você não vai ser salvo. Mas Jesus não era o Salvador, não era ele que deu a vida para salvar as pessoas, ele não era o único e suficiente. Por que tem que ter um ritual humano para ser salvo? Quer dizer, então, que se eu aceitar Jesus, eu for um bom cristão, seguir tudo o que Jesus falou, louvar Jesus, for na missa, for no culto evangélico, sei lá, clamar por Jesus, mas se eu não for batizado, eu perco minha salvação? Isso é um dogma. É que nem o pombo, ou que nem o índio que eu falei: se você não pintar a cara, você não vai ganhar a batalha. Então, é um dogma, um preceito criado pelos homens. E hoje, com a era moderna da internet também, eu tenho notado que surgiram outros dogmas que pessoas, principalmente pessoas desviadas de igrejas ou desigrejados, começaram a criar. Como, por exemplo, aquela bobagem de ter que falar o nome em hebraico. Não, se você não chamar Jesus de Yahushua, você não vai ser salvo, porque está lá: todo aquele que clamar o meu nome será salvo. Primeiro que não existe Yahushua, né? Esse Yah não existe no hebraico. Eu já mostrei aqui em vídeo, então não vou entrar em detalhe. Isso é uma corrupção do idioma que essas pessoas fazem. Segundo, será que Deus, sendo tão poderoso, ou Jesus no caso, né, sendo uma pessoa que é tão poderosa, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, será que Jesus vai deixar de me atender, por exemplo, se eu chamar ele de Jesus em português? E se eu chamar ele em italiano de Jesus, ou chamar em espanhol de Jesus, ele não vai saber que é ele? Ô Jesus, tem alguém te chamando lá embaixo, está orando. Ah, não é meu nome, eu não vou atender. Será? Eu fiz até um vídeo uma vez aqui nesse canal brincando sobre isso. Onde eu fiz um médico, né, brincando. Quer dizer que então, se eu chamar o médico de médico e não chamar o médico pelo nome, o médico não vai saber que é ele. Não, eu não vou te atender, porque meu nome não é doutor. Eu tenho um nome. Isso não existe. Então isso são dogmas humanos. Se você não for batizado, você não é salvo. Se você não falar o nome do idioma hebraico, você não é salvo. Se você não participar da comunhão, você não é salvo. Se você não fizer não sei o que, você não é salvo. Isso são meramente preceitos humanos. São dogmas e ritos, que nem essa questão do pombo. O pombo acredita que se ele não bater as asas, ele não vai ganhar comida. Ele vai ganhar comida do mesmo jeito, porque o cientista falou que ia dar comida a cada 20 segundos para ele. A mesma coisa essa questão de salvação. Dentro do Novo Testamento, o que dá a entender, pelo menos nas epístolas paulinas, é que todo aquele que aceitar Jesus como Salvador e seguir os ensinamentos de Jesus já é salvo, independente desses dogmas. Jesus não falou assim, ó: quem não comunhar, não fizer da comunhão, não vai ser salvo, eu vou mandar para o inferno. Quem não for batizado vai para o inferno. Quem não falar meu nome em hebraico e original, Yeshua, não vai para o céu. Isso são preceitos humanos, são dogmas que as pessoas foram criando posteriormente. E é engraçado que o poder da mente é incrível, né, para criar dogmas e ritos. Por exemplo, é comum você ver pessoas fazerem pedidos, né, para entidades, seres espirituais, e quando elas conseguem certas coisas, elas atribuírem a essas coisas. Por exemplo, eu tenho uma árvore aqui no jardim da minha casa. Digamos que eu chegue ali para aquela árvore e hoje eu falo assim: ó árvore, eu quero que chova hoje aqui em São Paulo, por favor, está muito seco, eu quero que caia uma chuva. É claro que tudo que você pedir, seja lá o que for, como nesse exemplo da chuva, tem 50% de chance de acontecer e 50% de chance de não acontecer. Isso é uma questão de probabilidade. Pode mudar o tempo, de repente, vir uma frente fria aqui em São Paulo e cair um pé d'água. Isso pode acontecer. Aí eu pergunto: e se começar a chover aqui em São Paulo, eu posso dizer que foi a árvore que fez chover?
Não, foi a árvore que fez. Não, peraí, é muita coincidência. Eu acabei de pedir para a árvore e começou a chover. Foi assim que surgiram os deuses pagãos do mundo antigo. Uma pessoa ia lá, criava um deus, um Moloque, um Baal, ou sei lá mais o que outro deus, um Zeus, uma Afrodite. E alguém pediu alguma coisa para esse deus e coincidentemente acontecia. Que nem eu falei, tem 50% de chance de acontecer, meio a meio. Aí a pessoa atribuía ao deus. É assim que surgiram as divindades do mundo antigo. Não, mas olha lá, eu pedi para Afrodite um namorado, olha lá, acabei de arrumar um namorado, tá vendo? Afrodite é a deusa do amor. Ela realmente me deu um namorado. É o mesmo que eu pedi para a árvore, que a árvore, eu quero uma namorada agora. E se por coincidência hoje eu consegui uma namorada, e aí? Eu posso dizer que foi a árvore? Árvore, eu quero um dinheiro agora. E se eu sair na rua e achar uma nota de dinheiro no chão? É claro que não foi a árvore. Aquilo que já ia acontecer no meu destino, ia acontecer independente de eu pedir para uma árvore ou para um deus pagão qualquer, ou não. Então tudo tem 50% de chance de acontecer. Até porque existe alguma probabilidade, né, na vida das pessoas. Então, só resumindo, essas superstições e dogmas, elas são meramente dogmas e preceitos que muitas vezes são criados por homens, ou através de ritos, que nesse da cara pintada que eu falei, alguém lá muito tempo atrás decidiu batizar os cristãos, isso acabou virando um padrão e um rito para todo mundo. São assim que nascem os dogmas, os preceitos das religiões. Agora, será que isso realmente é o mais importante? Será que dentro da Escritura é isso que a Escritura diz? Não. O que Jesus falou a partir de Mateus 6 em diante? Ele falou, quando orar, ore em segredo. Quando der esmola, dê esmola em segredo. Quando jejuar, jejue em segredo. Quando você fizer a tua oração, se tranca no seu quarto e conversa com seu pai. Não é bem mais simples do que dogmas e ritos? Jesus não mandou acender vela, ele não mandou riscar nada no chão, ele não mandou colocar nenhum adorno, nenhum objeto, nenhuma cruz, nenhuma estrela de Davi, nenhuma lua, nada. Ele só falou, entra no teu quarto e conversa com teu pai. Não é bem simples até? Então para que tantos ritos? Então eu acho que uma espiritualidade, ela tem que ser mais pura, mais simples e mais verdadeira. Não há necessidade de tantos dogmas, muitas vezes, para você chegar ao Criador, ou ter uma comunhão, uma conexão com Deus, que nem eu falei naquele vídeo. Por exemplo, tem pessoas que acham que não pode ter uma comunhão fora da igreja. Pode. E o próprio Jesus mandou você ter uma comunhão no seu quarto. Então eu acho que muitas vezes a fé ela pode ser uma coisa mais simples e menos dogmática. Porque essas coisas que são dogmas e ritos, tem que virar para Meca. Se você não virar para Meca, Deus não vai te ouvir. Ué, Deus não transcende Meca e todo o planeta? Por que eu tenho que virar para Meca para conversar, para orar para Deus? Então, isso aí são meramente dogmas humanos. Será que se eu colocar outra camisa o meu time vai perder? Será que se eu passar embaixo de uma escada eu vou ter um azar? Será que se eu tiver um gato preto, que nem meu gato que eu tenho aqui, será que eu vou ter a vida azarada porque eu tenho um gato preto? Então fica aí para reflexão. Paz a todos.